Olha, pensa no seguinte cenário: um jogador chega no meio da temporada enquanto o time está na parte de baixo da tabela da Série B, podendo até brigar por um possível descenso para a Série C. E esse jogador ele chega e muda completamente o ambiente da equipe. As vitórias começam a acontecer, esse jogador faz o time ganhar confiança, ganhar moral. O time sai da parte de baixo da tabela, vai galgando, vai galgando, vai galgando, entra no G4, sai do G4. Esse cara vai lá e bota o time no G4 novamente, um acesso que é fundamental para o futuro do clube, pensando tanto na parte esportiva quanto nas finanças. Parece uma história irreal ou parece uma história distante, mas foi exatamente o que Kevin Viveiros conseguiu fazer na temporada do Atlético. Agora, nos 3 jogos finais, a esperança cai para que Kevin Viveiros consiga sacramentar o seu feito, botar o Atlético na primeira divisão e começar um caminho de idolatria. Eu acho que a gente tem que olhar para esse feito do Viveiros com carinho, agradecendo muito, porque no final das contas foi um feito muito grande e a gente vê o impacto do colombiano em algo que poderia ser nefasto para a história do clube. O Atlético fica em mais um ano na segunda divisão, a gente tá falando de um Atlético que teria mais quedas de receita, o Atlético estaria mais longe do polo principal, do foco principal do futebol brasileiro. E óbvio, o acesso não está garantido. Se o Viveiros, acho que dá para dizer com tranquilidade que o Atlético não estaria nem brigando. E eu quero questionar com vocês algo em relação ao Viveiros, que é o apelido. Eu não acho que o apelido dele é justo. Papo de Altrem, Altrem nada. O apelido do Viveiros deve ser o Furacão. El Huracán. Porque no final das contas a gente tá falando de um jogador que é uma verdadeira força da natureza. Eu sempre tento botar o vídeos dos jogadores que eu vou fazer vídeo aqui, até pra dar um pouquinho mais. É impressionante a força. Sendo bem sincero, eu acho que a gente não viu e nem vai ver recentemente algo parecido com o Vini. Você tem o Julimar, que é muito forte, você tinha o Cano em 2013, que era muito forte, mas igual o Viveiros, a força da natureza que é o Viveiros, exatamente como um furacão, é muito raro de você encontrar. E aí a gente começa a ver como o jogo dele é condicionado pelo que ele pode oferecer de melhor, que é essa capacidade de desequilíbrio através da força física, que é essa capacidade de desequilíbrio através do arranque, do disparo, do romper. Quando o Viveiros bota a bola na frente, meu irmão, não. Quando o Viveiros bota a bola na frente, não tem zagueiro no futebol brasileiro que considere uma missão fácil. É óbvio, você tem zagueiros rápidos no futebol brasileiro, como é o caso do Fabrício Bruno, como é o caso do Léo Ortiz, do Léo Pereira, mas que vão ter vida fácil com o Viveiros, e esquece. Então acho que o Atlético hoje ele se orgulha de ter acertado numa contratação que demonstrou muito acertada, né? O Atlético ele faz uma aposta de alta, assim, de alto. O Atlético faz uma aposta de alta, assim, alta concentração de valor de uma janela que o clube precisava mais de outras posições e um jogador que não necessariamente tinha se provado tão decisivo em outros contextos. E no final das contas ele dá uma resposta muito positiva, o que mostra que cada centavo dos 27 milhões foi muito. O Atlético precisava de volante, o Atlético precisava de zagueiro, mas no final das contas o que mostra mais necessário do que isso é que o Atlético precisava do Viveiros. E aí eu brinco, né? O Viveiros é o dono do acesso do Atlético. Eu acho que não tem como dizer o contrário pelo histórico de jogos decididos pelo Kevin Viveiros. Jogos que o Kevin Viveiros botar a digital dele ali pra nos ajudar a conquistar os pontos que a gente precisava. Porque não são só os gols decisivos. Não são só as participações, são as participações que pô, foram diretamente responsáveis por. Acho que a mais simbólica de todos, o confronto contra a Chapecoense, mas teve CRB, teve Botafogo de São Paulo, teve Goiás. O contra o Goiás é espetacular, assim, o que o Viveiros faz. E aí, falando um pouquinho da bola do jogador, é um jogador que ficou condicionado à transição, 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 e realmente eu acho que é o principal ponto forte do
para esse jogo contra o Volta Redonda, acho que uma das nossas principais oportunidades de fazer a bola chegar no Viveiros com qualidade é o Volta Redonda avançar as linhas pela necessidade que eles têm do resultado, né? Pela necessidade que ele tem, que o Volta Redonda tem para conquistar os 3 pontos. E, cara, bola nas costas da zaga pro Viveiros correr em disparada, essa bola em progressão, a bola não pode ser no pé do Viveiros. Quanto mais o Viveiros estiver na disputa com o zagueiro, o Viveiros ele pode gerar um lance legal, assim, de acompanhar. Pode gerar um lance legal para abrir o placar e para deixar o Atlético mais confortável. Então, assim, não é só nessa reta final de Série B. Se tudo é certo nessa reta final de Série B e o acesso que o Viveiros é dono e proprietário realmente se concretizar, na temporada que vem, o Atlético hoje ele consegue competir contra qualquer time do futebol brasileiro é se fechando bola do Viveiros, se fechando bola do Viveiros. É um jogador que eu acho que acaba condicionando muito o Atlético a um jogo que muita gente acha um jogo simples, meio que esse jogo é longo no centroavante para ele disputar, para ele guerrear, mas é um jogo que já se mostrou eficiente com alguns topo do futebol brasileiro, né? O Vieira já foi muito importante na classificação contra o São Paulo, vinha sendo muito importante no confronto passado com o Corinthians até anularem o gol dele. Então, o Viveiros é um jogador que traz uma segurança até para a montagem do time do ano que vem, caso o Atlético esteja na primeira divisão, porque ele deixou um recado. Calma, tá no seu atacante. E quando você tem um atacante que te entrega gols, no final das contas, tudo fica mais fácil. Então, assim, entendo que seja um jogador de texto. Entendo que não seja um jogador de área, entendo que não seja um jogador pra ficar disputando com os zagueiros. Eu entendo isso, tá tudo certo. Mas, eu acho que a gente precisa exaltar o impacto, a relevância, a digital, tudo possível pra gente ressaltar o quanto Kevin Viveiros é importante pra isso tudo que a gente tá vivendo. Hoje dá pra dizer que a gente vive o sonho do acesso, um sonho próximo, mas o sonho do acesso. E se a gente tá sonhando, eu não tenho dúvida que é graças ao Viveiros. Aí a gente vai pra outro patamar quando esse sonho, Deus quiser, deixar de ser sonho e virar realidade. E aí a gente vai falar do feito do Viveiros, que foi um feito muito grande. Se eu pudesse apostar agora, eu acho que o ídolo do Atlético Paranaense. Qual é a característica do. Acho que tem tudo pra gente ver uma idolatria nascendo, minha rapaziada. Depois vocês mas eu acho que tem uma idolatria nascendo aí. Valeu? Tamo junto, forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.